A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos meditar na Palavra de Deus. O nosso assunto é Jesus deu-nos a vida depois de 2 dias, depois de tanto sofrimento. Nós temos meditado, temos falado no assunto e vamos percorrer toda a Bíblia. Nós precisamos conhecer a verdade que nos liberta. O crente, ele é salvo pelo conhecimento. O justo é liberto pelo conhecimento. É isso que nos diz a palavra de Deus. Então nós temos que meditar na palavra de Deus para que nós possamos compreender e entender tudo o que Jesus falou conosco por meio da sua palavra. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para o nosso conhecimento. Tudo que foi ensinado é para o nosso conhecimento. Eu quero que você deixe o seu like e nos ajude. Se inscreva no canal, nós precisamos da sua ajuda para continuarmos pregando o Evangelho. Que Deus te abençoe. Deixa o teu joinha aí, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ler então a palavra de Deus. Uma vez mais no capítulo de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 20 e no versículo 57. Mateus 26, 57 nos diz: Jesus perante o Sinédrio. Os que prenderam a Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Mas Pedro seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os guardas, para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todos os sinédrios buscavam falsos testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. Então, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2 e afirmando: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada responde ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote lhes disse: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Tu dissestes. Porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfêmia! Para que precisamos ainda de testemunha? Vós bem ouviste a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhes no rosto e lhes davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Então, o que nós estamos acompanhando aqui nesse texto era a chegada na presença, estava para ser entregue à presença de Pilatos, governador
Pilato pertencia aos romanos, estava tomando posse na Judéia. Então, ele, ao ouvir que Jesus estava sendo perseguido, que Jesus ia ser preso e que ia ser entregue nas mãos dele, tratou de fugir. A vontade era acabar com Jesus, mas por não querer carregar as consequências que poderia vir por causa disso, ele procurava jogar a culpa nas pessoas. E aqui o sumo sacerdote encontra testemunhas. Irmãos, isso é testemunha? Mas para eles eram. Hoje eu vejo as pessoas falar tanto de Jesus, falar tanto a respeito de Cristo. Se fosse diante disso aqui, o que seria? O que iria acontecer com eles, com tantas acusações que o povo faz contra Jesus hoje? O povo acusa Jesus, hoje os pregadores hoje eles acusam Jesus de leviandade, de violador de leis, de adultério. Tem pastor que chama Jesus de adúlteros. Por quê? Eu não vou mostrar vídeo aqui para confirmar isso, porque eu não ando com isso, eu não gosto dessas picuinhas, essas coisas chatas, nojentas. Eu gosto de pregar o evangelho, cada um vai pagar o preço pelo que fala. Porque eu quero dizer que Jesus não foi nada disso. Mas uma pessoa que diz que Jesus violou as leis, que Jesus ensinou a violar as leis, não guardou um mandamento sequer. Um cara desse chama Jesus de quê? Um cara que diz que Jesus desejou mulheres, teve vontade de ter família, filhos, esposa. Um cara desse chama Jesus de quê? Ora, se ele, Jesus Cristo, diz que se um homem olhar para uma mulher com segundas intenções, ou desejando e cobiçando em seu coração, já comete adultério, e eles pregam e diz que Jesus desejou ter esposa e ter mulher, ora, queridos, está chamando Jesus do quê? De adúltero, né? Se fosse nesse tempo, o que seria desses homens? Então, chega eles aqui e diz, olha, ele diz que vai derrubar o templo do Senhor e em 3 dias vai reconstruir. Era uma testemunha, só que falsa. Mas como não entendia, ou fingia não entender, que Jesus estava falando das nossas vidas, do nosso corpo, do nosso homem interior, que ele iria tirar o homem velho e colocar um homem novo, que ele iria tirar a velha natureza do ser humano para colocar uma natureza nova, ia tirar um espírito de carne, de pedra do nosso interior, para nos dar um coração de carne, ia tirar um coração de pedra para nos dar um coração de carne. Eles não entendiam isso e dizia que Jesus estava blasfemando acerca do templo. Ora, eles viram Jesus a entrar no templo e derrubar todas as mesas dos cambistas, chicoteando a todos que estavam lá blasfemando do templo, da casa de Deus, e Jesus disse, eu vou trazer o renovo à casa de meu pai, eu vou trazer o renovo. Esse é o renovo de Israel. Essa é a nova vida de Israel. Isso é a inovação de Israel. Não é uma reforma, um renovo. Jesus não reforma ninguém, é um renovo. Eu vou trazer isso. Chicoteou a todos, jogou para fora, limpou o templo. Aí eles vêm aqui e diz essa falsa acusação. Jesus diz que vai derrubar o templo em 3 dias reconstruir. Mas Jesus falava de mim e de você, falava de vocês, falava de todos nós, que nós seríamos transformados, seríamos novas criaturas, que haveríamos de nascer de novo, pela fé em Cristo Jesus, através da sua palavra, como de fato isso aconteceu, e está pronto para quem quiser se achegar a Ele, para nascer de novo e ser novas criaturas. E Jesus então mostra aqui que o apóstolo Pedro,
quando ele disse para Jesus: estou pronto para ir contigo até a morte, Jesus disse para ele: antes que o galo cante, em 3 vezes tu me negarás. Aqui no quadro 69 você pode acompanhar. E aqui nós vemos, no versículo 58, que o apóstolo Pedro seguia de longe. Versículo 58. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrando, assentou-se entre os guardas para ver o fim. Então vejam, Pedro tinha prometido que ia com ele até a morte, mas quando viu que Jesus tinha sido preso de verdade e que ia acontecer mesmo, ele estava seguindo de longe para ver o desfecho de tudo o que ia acontecer. Como ia acabar aquela história? Como é que você está seguindo Jesus? De perto? De longe? Hoje eu ouço a palavra, se dá, amanhã se não dá, não vou ouvir. Qual livro que você gosta mais de ler? A Bíblia? Ou outro? Qual é? Existem livros que os estudantes têm que estudar, têm que ler, senão não vai se aperfeiçoar. Mas nós que somos pregadores, qual é o livro que mais nós nos aperfeiçoamos? É a Bíblia? Ou é aquele que nós fazemos um comércio dele para negociar e vender? Qual é? Porque hoje está tirando a Bíblia e deixando os livros do fulano, do cicrano, dos eruditos pregadores e de vários homens do passado que diziam ser evangélicos, que diziam ser religiosos, mas que quando nós meditamos na palavra de Deus dentro da verdade, está totalmente fora. Acompanhe a tua religião, a minha religião, a religião de quem quer que seja, mas a verdade do Evangelho não. Então o conselho de Deus, em primeiro lugar, o reino de Deus. E para achar o reino de Deus e buscar o reino de Deus, tem que ler a Bíblia. E é bom você aproveitar, querido, porque ela vai sair de cena, viu? Não vai demorar. Está chegando o tempo, as profecias estão se cumprindo. Amós disse que haverá dias em que os jovens correriam por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Morreriam de fome, cairia de fome e sede, em busca da palavra do Senhor e não achariam, não iriam encontrar. Então você vai encontrar muitos livros, mas a verdadeira palavra de Deus, ela vai fugir. Estou aqui fazendo vídeo, pregando, mas futuramente você não vai ver mais não. E não é só eu, muitos que estão por aí com a verdade, você vai querer encontrar e não vai achar. Onde é que está aquele pregador que não sabia nem ler direito e que falava tão duro? Você vai dizer, olhar e dizer, não, o que ele falava era maravilhoso, agora é que nós estamos percebendo. Hoje você acha isso, então você prefere mais uma piadinha, mais uma coisinha assim, que te faça rir, do que aquele que te faz se converter e servir a Cristo. Assim está a igreja, assim está o povo, assim nós somos, é a nossa tendência, é a nossa origem. Mas Cristo não nos chamou para sermos assim. Cristo nos chamou para sermos novas criaturas, dar ouvido, entender, compreender a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo de número 1, tem um versículo importante para nós lermos sobre o assunto. Ele diz aqui, capítulo de número 1 de Apocalipse, no versículo de número 2. Eu vou ler o 1. O que eu preciso é o 3, mas eu vou ler o versículo de número 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Revelação de Jesus Cristo. Não é a novela de Jesus Cristo? Porque
Porque por aí é uma novela, né? Pois é. Isso você gosta. Mas a verdade é diferente, né? Então está dizendo aqui, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Você é servo? Você o ama? É para você a revelação, não é para a novela. Aí ele diz aqui, ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Testificou da palavra de Deus, testemunhou da palavra de Cristo, do testemunho de Jesus Cristo, de toda a revelação divina. Troca por qualquer livro e troca por uma novela. Gosta disso? Siga. Na frente Cristo te encontra. Aí ele diz aqui, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado é o que lê, e bem-aventurado é aquele que guarda as coisas. Olha que coisa mais maravilhosa que está aqui. Você quer coisa mais sublime, mais maravilhosa do que essa? Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem. Quer ser bem-aventurado no reino de Deus sem ler a Bíblia? Quer ser bem-aventurado sem guardar as coisas que nela está escrito? Aí ele diz aqui, as palavras dessa profecia. É as palavras da profecia, as palavras dessa novela? Então, examina-se uma a si mesmo. Eu fico com isso aqui. A vida do meu Cristo, a palavra dele, ele, o Verbo encarnado, Cristo Jesus de Nazaré, que me deu essa bendita e gloriosa revelação. Ele disse, e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Está chegando o fim, queridos. Está chegando o fim de toda a humanidade. Está chegando o fim de todas as coisas, a terra e tudo que há nela. Querem correr para Marte? Querem correr para outros planetas? Vai achar lugar para ficar lá? Não vai adiantar não, viu? Tudo vai desabar. Tudo vai vir abaixo. A volta do Senhor dará fim a tudo isso. Mas é depois. Depois de quem? Do que eles ensinam? Tá? Então se prepare, viu? O capítulo de número 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Dá uma olhada aí para você ver que bonito, que coisa linda. Paulo diz assim no versículo 14. Lembra-lhes, ele disse aqui no versículo 14, lembra-lhes essas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenhais contenda de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a perversão, a subversão dos ouvintes. Paulo disse que as contendas que nós estamos vendo por aí, debates, porque eu acho assim, porque nossa igreja entende assim, só serve para perverter a fé das pessoas. Ou a Bíblia é o livro de regra para nossa salvação em Cristo Jesus, ou não é, nós pereceremos. Ou ela é o caminho que Cristo nos deu
para achar a nossa salvação através dele, por meio dessa palavra, ou nós ficamos para trás. Não podemos ser como Pedro, que estava seguindo de longe, com medo. Há de se entender porque Pedro fazia isso. Que bom seria se chegasse pelo menos onde Pedro chegou, né? Não é para qualquer um. Mas esse exemplo que Pedro nos deu de seguir a Cristo, veja que a vontade dele era tão grande que ele tinha prometido ir com Cristo até a morte, mas pelo medo que ele causou a ele da angústia, do sofrimento, das perseguições, ele, com medo da revolta do Sinédrio contra Jesus, ele ficava de longe observando para saber se podia fazer alguma coisa para ajudar Jesus. Se aproxime da verdade, querida. Não precisa mais isso. Leia a Bíblia. Cuidado com o que você escuta, que serve mais de contenda. Então vamos lá e faz aqueles debates, aquelas divisões. Um apresenta o seu livro, outro apresenta o seu livro, outro apresenta a sua forma de ensinar, e a Bíblia ficou aonde? Esse aqui é o problema. Então Cristo disse que ele, em 3 dias, reconstruiria, reedificava e fazia de nós vasos novos, vidas novas, novas criaturas por meio da sua palavra. Para isso é necessário meditarmos na palavra de Deus. Apocalipse, você viu, é bem-aventurado o que guarda as coisas que nela está escrita. E aqui Paulo está nos advertindo, através do seu apóstolo Timóteo, do seu seguidor que era Timóteo. Versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que faz o quê? Que maneja bem a palavra da verdade. Como é que você vai se defender das tribulações que vai vir, se você não tiver a palavra? Se você não tiver o verdadeiro evangelho? Quando Jesus ministrou a ceia com seus apóstolos, a última ceia dele com seus apóstolos, ele pegou o pão e partiu e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Como é que você anuncia a morte do Senhor se você não medita na Bíblia? Como é que nós vamos anunciar a morte do Senhor se nós nem olhamos Mateus 26, Mateus 27 para saber o que esse Cristo sofreu? Nós ouvimos falar e sabemos porque ouvimos falar, mas medita e veja o que ele passou. Quem sabe assim nossos corações ficam mais flexíveis, mais sensíveis para ouvir melhor a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo aqui para Timóteo que maneja bem a palavra da verdade. Essa aqui que diz: Cristo morreu e ressuscitou pelas nossas vidas, para nos livrar de todos os nossos pecados. 16. Mas evita os falatórios inúteis. Falatórios inúteis. Em vez de falar a palavra de Deus, vai discutir a sua doutrina, a sua religião, a sua igreja, o seu costume, a sua regra de vida, no que diz respeito à igreja, o que ele acha, o que ele quer, ensina de lá, ensina de cá, e a palavra de Deus ficando para trás. A verdadeira disciplina e o verdadeiro ensinamento ficando para trás. Aí ele diz aqui, o versículo: mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maiores impiedades, contendas, sabe, palavras que não edificam, livros que não edificam. Você
Pode perguntar, e você, pregador, por que você fala de livros? Porque livros para mim, para falar de Cristo, é essa aqui, a palavra de Deus. Existe muito livro? Existe, eu tenho bastante livros de alguns escritores que falam da palavra, e é muito bom. Mas aquilo que encaixa com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho, sim. Pegar eles para negociar e falar da forma que está falando, esquecendo a Bíblia, isso é crime contra Jesus. Isso não existe. Isso é para perverter a fé dos ouvintes e daquele que quer ser salvo. O 17. E a palavra desses corrói como granguena. Essa granguena aqui é um câncer, viu? Entre os quais estão Hineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé que tinha alguns. Olha o perigo! Olha o perigo! Um dia desse vi uns debates aí, e no debate algum pregador dizia que Jesus, lá no Monte Tabor, na Transfiguração, apareceu com ele lá Elias e Moisés. E outro tem coragem de dizer que aquilo ali era apenas uma figura de imagem, aquilo não tinha nada a ver com Moisés e com Elias. Que Moisés não pode ter sido ressuscitado. Essas coisas, esses debates que faz isso, viu? Esses debates que faz isso. Você vigia e toma cuidado. Ele estava caminhando para a cruz. O capítulo 26, 57, 58. Ele estava caminhando para a cruz. Logo, depois de passar pelo julgamento do Sinédrio, já cairia nas mãos de Pilatos, aquele que o mandou crucificar. E morto, sepultado e ressuscitado. Aqui estão esses dizendo, não ressuscitou. Ressurreição é já passada, não existe. E você o que acha? Morreu Cristo? Sofreu Cristo? Ressuscitou ou não? Porque para mim ele está em glória, à direita do Pai. Em breve virá. Logo, não vai demorar muito. Os sinais estão aí. Mas esse logo não é daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque tem muita coisa para acontecer ainda, tá? E quando vir, todo olho vai ver. Se prepare, para que você não faça o que diz Mateus 24. Lamentarão, chorarão e farão de tudo, mas tarde demais. Se prepare, porque aquele dia vem. Não ficará nem raiz e nem ramos. Assim como ele prometeu vir, ele veio. Assim que ele está prometendo voltar a segunda vez, assim ele virá. Porque já está ressuscitado e sepultado os nossos pecados na sua morte. Então, ele diz aqui o 18, o 19. Todavia o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparta-se da iniquidade. A quem você prefere? A palavra de Deus? A Jesus de Nazaré? A confiança de que ele morreu de verdade, mas que ressuscitou e está sentado à direita do Pai nas alturas? O que você prefere? Isso é com você. Isso é comigo. Eu tenho que fazer a minha escolha, e a minha escolha é essa aqui. Cristo morreu pelos meus pecados, está vivo. Por isso, eu não vou deixar de meditar nessa palavra. O que ele está dizendo aqui. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar incessantemente essa glória eterna, esse poder dessa palavra. O versículo de número 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra.
De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Por isso que Pedro seguiu de pé, de longe, porque no futuro se achegou a Cristo. Depois que Cristo ressuscita, então Pedro se converte e abraça a fé a ponto de morrer pelo Senhor, conforme nós vimos. E quando Pedro estava sendo crucificado, queriam colocar ele na cruz como Jesus foi colocado. Ele disse: eu não sou digno de morrer na mesma morte que meu Senhor. Pegaram ele e colocaram de ponta cabeça. Então, anunciando que ele, que acompanhou e que seguiu, como é que você está seguindo a Jesus? Desta forma que está ensinando por aí, tome cuidado, não são todos, tem muita gente ensinando coisa boa. O versículo 22, foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça e a fé, e o amor, e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. 3 dias, Ele nos deu a vida. No 3º dia, Ele nos deu a vida, morreu pelos nossos pecados, e no 3º dia nos deu a vida. Para quê? Para que nós pudéssemos viver uma vida digna, justa, diante do Senhor, diante da palavra de Deus, porque só por meio desta palavra, só por meio da palavra, senão, meus queridos, fica difícil. Fica difícil. Por quê? Porque o engano está tomando conta da humanidade. Nesse capítulo de número 3, essa mesma carta, capítulo 3, no versículo 10, ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri? Jesus sofreu perseguição, mas os profetas também, os apóstolos também, meus queridos. Não pense que o Evangelho de Jesus Cristo não tem isso. Não pense que aquele que prega o Evangelho vai ser perseguido só porque ele pede dinheiro, não. Se ele está em Cristo, ele vai ser perseguido por causa do Evangelho. O Evangelho não é uma brincadeira. Que nós subimos no púlpito para pregar o Evangelho, falar as coisas e contamos um monte de piadas para o povo rir, para o povo... É isso que nós estamos vendo. Vamos rir de outras coisas. Tem tantas coisas para a gente dar risada, não da Bíblia e da Palavra de Deus. Perseguições, aí Paulo dizendo aqui, estava alertando o seu seguidor, o Timóteo, o seu discípulo, que isso viria a acontecer também com ele. Conosco não, né? Tá? Se você não está na verdade, o seu Cristo não é aquele que morreu na cruz, então não vai ter nada mesmo não. Mas se é aquele que morreu na cruz, se prepare. Com uma coisa, com uma condição: Ele vai estar presente com você em todas as áreas, em todas as horas, em todos os momentos. Confie. Perseguição vai, sim, com certeza. Mas Ele vai estar ali, prontinho para ajudar. Ele diz aqui: quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas, me livrou. Percebeu? De todas o Senhor o livrou. O Senhor está presente em tudo. É só confiar. Aí ele diz aqui, e na verdade todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Percebe, queridos? Não estou aqui falando por falar. Não estou fazendo vídeo por fazer. Estou aqui para te alertar e te ensinar, porque essas coisas aqui comigo acontecem. Não é da mesma coisa que aconteceu com Paulo, porque eu não estou na posição de Paulo, nem na sombra.
nem perto. Mas perseguições eu já sei. Por causa do Evangelho, já conheço muitas. Se você não quer isso, eu te aconselho, vai se redimir e aceitar, porque senão não vai conseguir prosseguir. Para Nova Jerusalém, não. Então abraça essa fé. Perseguições vêm. Mas você viu Cristo dizer aqui, através de Paulo, estou com você, não te deixo. Pedro seguiu de longe, deixou, mas se redimiu e voltou. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas Ele está presente. Com Ele presente, tudo é muito fácil. Não tem tempestade, não tem terror, não tem medo, não tem afronta. Quando Ele está perto, tudo é controlado por Ele. E você vence todos os obstáculos. É bom saber que somos perseguidos por causa da verdade em Cristo Jesus. Olha ele dizendo aqui, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Que tristeza, né, irmãos? A igreja de Cristo misturada com tanta coisa. Quero dizer para você que não é, tá, meus irmãos? Quando a igreja segue para um princípio desse, ela tem o nome, mas ela não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não está misturada com nada dessas coisas que estão por aí, como política e tantas outras coisas. E os políticos, Deus quer salvá-los, se arrepender, como todos nós. Vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Olha a política chegando aí, tá? Vai vir os debates, vai vir as propostas de governo, eles querem emprego. E é você que vai dar. Eu que vou dar emprego para eles e você, com o nosso voto. Tenha o teu voto como uma joia preciosa. Ouviu? E a hora de dar esse voto, usa a sua inteligência e a sua mente. Vou votar porque eu quero, porque eu tenho responsabilidade, porque eu devo votar, porque é lei, porque eu devo votar. Eu quero a democracia da minha nação, eu quero o meu país diferente, eu quero a minha pátria, o meu povo honrado. Olha o valor que tem o seu voto. Eles não dão, tá? Então vamos ver aqui. É o versículo de número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras, podem fazer-te sábios para a salvação. Está vendo, querido? É a Bíblia, é a palavra de Deus, senão não tem jeito de salvação sem ela. Sábios para a salvação, seguindo de perto, obedecendo e servindo, conservando e guardando essa palavra. Ele disse: e sabe de quem tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te salvo para a salvação, pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Por isso é que nós, pregadores, temos que fazer isso. Se você tem medo que as pessoas vão embora quando você fala a verdade, porque você vive do lucro que eles te dão, então você nunca vai falar a verdade para eles. Eles vão perecer em você também. E o teu preço é muito maior do que o deles. Porque tu, pregador, que deveria ensinar, tu não está ensinando. Está seguindo de longe. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Está vendo? Que coisa linda!
Aqui no 4 ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus, nessa mesma 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Quando ele voltar, vai julgar vivos e mortos. Quem morreu com ele, glória eterna. Quem morreu sem ele, condenação. Quando ele voltar, não é depois. É na sua segunda parousia, na sua revelação, que é o que vai vir aí. Ele vai se revelar para todos nós, voltando para buscar a sua igreja. Prega a palavra, instrui a tempo e a fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempos em que os que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Detalhes nós daremos sobre esse assunto, sobre isso aqui, nos próximos vídeos. Eu sei que a maioria não quer me ouvir, mas Deus quer que eu pregue. Deus quer que eu pregue, porque eu amo você em Cristo Jesus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo meu Cristo. Quero ter o privilégio de segui-lo, pelo menos de longe, como Pedro seguiu, mas eu não quero como de longe, porque Pedro seguiu de longe na hora que ele estava sendo na cruz. Depois ele foi para a cruz por causa do Senhor. Assim eu quero ser. Por quê? Porque foi para isso que eu fui chamado. Ouça a palavra, meu querido. Não deixe que o sacrifício de Cristo seja de balde e em vão por você. Viu tudo o que ele passou? Você está acompanhando. Então você viu o que os homens fazem aí? Como está sendo feito o Evangelho? Paulo diz para Timóteo: conserva o bom depósito que há em ti. Palavra de Deus. Nós veremos isso no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Você ora comigo nessa hora. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por tuas muitas misericórdias, Senhor. Ó Deus, dá livramento à tua igreja, dá livramento ao teu povo que está se perdendo. Os homens estão coiando comichões nos seus ouvidos, cera nos ouvidos, onde a palavra passa de um lado para outro e não faz efeito nenhum mais, Senhor. Não faz, porque transformou em novela, transformou em muitas outras coisas, Pai. Mas a verdade que liberta é o que diz a tua palavra em revelação. Bem-aventurados que lê, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam as coisas dessa profecia, a palavra dessa profecia, que conservam o que está nela, porque o fim está próximo. Pai, nós te agradecemos por esse bendito Filho maravilhoso, que depois de sofrer tantas humilhações, tanta dor e tanto sofrimento, foi à cruz, e na cruz pagou o nosso preço, levou os nossos pecados, carregou com ele as nossas dores, sepultou e disse: agora tu és meu, agora nós somos teu, Pai, e tu és nosso. Agora somos teus, Jesus, e tu és nosso. Te amamos, porque sabemos que tu nos ama. Queremos te amar como tu nos ama. Assim tu ama toda a humanidade, porque tu és Senhor da história. Às vezes, nós procuramos, diante de todos os acontecimentos que está diante dos nossos olhos, do que nós somos. Olho para mim e começo a olhar, Jesus, o teu sofrimento na cruz. Depois de te ver ressuscitado, eu me pergunto: aonde me cabe aí? Aonde há espaço nesse Cristo para mim? Depois eu olho para o que diz a tua palavra, quando Deus, o Pai, nos diz: Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vejo que eu posso entrar por aí. O Senhor morreu por mim. Obrigado, Jesus. Socorre a tua casa, socorre o teu povo, socorre a tua igreja. Não temos culpas, Pai, do que estão ensinando eles.
O que nós queremos fazer é fugir dos falsos ensinamentos, dos falsos guias, dos falsos profetas, como aquele mineiro Fileto que dizia que a ressurreição já é passada. Ela está presente, o teu filho ressuscitou há quase 2 milênios atrás, para nos dar a vida. Obrigado, Deus, que Tu os abençoe, que Tu os liberte, que Tu os alcance, que Tu os salve, que Tu os transforme e que Tu lhes dê paz e lhes dê vida a cada um. E que possamos fugir dos falsos guias, dos falsos mestres. Que Tu venha nos dar uma semana de alegria e de paz ao Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Até o nosso próximo vídeo. Amém.